Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula para as turmas de segundos anos. Hoje daremos continuidade ao estudo dos reinos dos seres vivos. E o reino de hoje é o reino protista, que tem como integrantes os protozoários e as algas. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Como eu falei anteriormente, o reino protista é formado pelos protozoários, pelas algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. E nós veremos um pouco mais de cada um deles no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos iniciar vendo as características gerais dos protozoários. Protozoários, que vem do grego, significa primeiros animais. Achavam-se, logo que eles foram descobertos, que eles eram animais bem primitivos. Somente depois eles foram classificados num reino só deles, que é o reino protista ou protoctista. Os protozoários são seres eucariontes, quer dizer que eles têm células com núcleo definido e com a presença de organelas. Todos os protozoários são seres unicelulares, são compostos apenas por uma única célula. Eles são autótrofos ou heterótrofos e possuem formas e estruturas variadas. A grande maioria dos protozoários é aquática, mas existem também espécies que são parasitas. As parasitas são aquelas que causam doenças. E existem outros protozoários que vivem relações simbióticas com outros seres vivos, como, por exemplo, o protozoário chamado de triconinfa, que vive uma relação mutualística no intestino de cupins, baratas e outros insetos. Esse protozoário digere a celulose no intestino desses animais, sendo assim, tanto o protozoário quanto os insetos saem ganhando. Então, é uma relação boa para ambas as partes. Sua digestão é intracelular, então ocorre dentro da célula, através do vacúolo digestivo. Eles possuem vacúolos contráteis ou pulsáteis, que são responsáveis pela regulação osmótica. Quer dizer que eles regulam a quantidade de água presente dentro da célula. A maioria dos protozoários são aeróbicos, ou seja, necessitam da presença do oxigênio, mas também existem representantes anaeróbicos. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Vamos ver agora a classificação dos protozoários. O critério de classificação baseia-se na presença de organelas locomotoras. Quer dizer o quê? Que a classificação dos protozoários baseia-se na sua forma de locomoção. Nós podemos ver aí 6 filos, mas apenas 4 deles são os mais estudados. Nós podemos ver na tabela os filos dos risópodes, flagelados, ciliados, esporozoários, heliozoários e foraminíferos. Como eu falei, nós vamos aprofundar nossos estudos nos 4 primeiros filos mostrados na tabela. O primeiro filo são os risópodes, que tem como principal representante as amebas. Os risópodes se locomovem através de pseudópodes, que são falsos pés. Vocês podem observar aí na imagem e também na animação. Esses falsos pés também vão auxiliar na hora da sua alimentação. Como eles fazem para se locomover? Eles utilizam a sua membrana plasmática e ela se projeta e se gruda no ambiente, fazendo com que a ameba se puxe, consiga se movimentar, que é o chamado de movimento ameboide. Vocês conseguem observar aí um pouco nessa animação logo abaixo do slide. São heterótrofos, realizam a fagocitose, nós veremos no próximo slide. Em sua grande maioria são aquáticos e têm vida livre, mas alguns são parasitas. Existem também alguns que podem ser comensais, como por exemplo a Entamoeba coli, que é uma ameba que não causa nenhuma doença, mas fica na região do intestino grosso dos seres humanos. Como eu falei, ela fica no intestino, ela não provoca nenhuma doença e por isso ela pode viver no intestino humano sem causar nenhum dano ou prejuízo. Elas possuem o vacúolo contrátil, que ajuda na regulação osmótica, alimentação e reprodução dos risópodes. A alimentação se dá por meio da fagocitose. Então, esse risópode usa os seus falsos pés, seus pseudópodes, para englobar o alimento e colocá-lo para dentro do seu organismo, formando logo após um vacúolo digestivo, como vocês podem observar na imagem e na animação. Já na reprodução assexuada, é a reprodução chamada de biparticipação, onde um indivíduo, um protozoário, começa a duplicar o seu material genético
até que ele se divida e dê origem a 2 indivíduos semelhantes. O próximo filo dos protozoários são os flagelados. Significa que eles têm flagelo e que esse flagelo auxilia na sua locomoção. Também são heterótrofos, podem ser de vida livre, parasitas ou simbiontes. Como eu já falei, o caso dos cupins. Um exemplo bem conhecido é o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas. Terceiro filo são os ciliados, que do latim significam portador de cílios. Então, ao redor do seu corpo inteiro e toda a sua estrutura, eles possuem cílios. Como eu falei, a reprodução pode ser por biparticipação ou por conjugação. Na biparticipação, a célula começa a dividir o seu material genético até que consiga dar origem a 2 idênticas, como já foi falado anteriormente. 2 células fundem-se e o micronúcleo, que é haploide, então é só N, de cada uma migra para a outra. Então, de um vai haver uma troca, né? De um para o outro. Com isso, o macronúcleo, que é diploide, que é 2N, se desintegra. No interior de cada célula, os micronúcleos fundem-se e as células se separam. As células dividem-se, cada uma delas tem o DNA recombinado, isto é, elas são diferentes agora das células que lhe deram origem. E por fim, o filo dos esporozoários, também chamado de apicomplexa. Eles não apresentam estruturas de locomoção e todos os seus representantes são parasitas. Eles se locomovem através de contrações do corpo. Sua reprodução pode ser assexuada e sexuada, com a produção de gametas flagelados, e alguns formam esporos. Esse nome de apicomplexa vem da estrutura chamada complexo apical. Como eu falei, todos eles são parasitas. E essa estrutura, o complexo apical, vai auxiliar na hora de penetrar a célula que ele vai parasitar. Um exemplo desse filo é o Plasmodium sp, que é o causador da malária. Agora vamos estudar sobre as protozooses, as doenças causadas por protozoários. A primeira delas é a amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica. O contágio se dá através da ingestão de cistos na água ou em alimentos que foram contaminados com as fezes humanas. O órgão infectado é o intestino e os sintomas são diarreias, dor de estômago e anemia. O que fazer para evitar? Saneamento básico, beber água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos que serão ingeridos crus. A próxima é a leishmaniose, conhecida como calazar. O contágio se dá pela picada do mosquito palha fêmea e pode infectar tanto os seres humanos quanto os cães. Os órgãos infectados são o baço e o fígado, e os sintomas são febre contínua, perda de apetite, inchaço do fígado, lesões na pele, anemia e podendo levar até a morte. A maneira de se evitar é controlando o inseto que é o vetor da doença. Temos também a leishmaniose tegumentar, que é também chamada de úlcera Bauru. O contágio também se dá pela picada do mosquito palha fêmea e o órgão infectado é a pele e as mucosas. Os sintomas são feridas ulcerosas, destrói os tecidos, perfura o septo nasal e lesões deformantes. A maneira de se evitar também é controlando o inseto vetor da doença. Temos agora a trypanossomiase, ou chamada de doença de Chagas. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que está presente dentro do inseto conhecido como barbeiro. O contágio se dá através das fezes dos barbeiros, transfusão de sangue e transplante de órgãos, alimentação e durante o parto e a amamentação. O órgão infectado é o coração e os sintomas são cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço, inchaço dos linfonódulos e insuficiência cardíaca crônica. A maneira de se evitar é a construção de casas de alvenaria, colocar telas nas portas e janelas e o uso dos mosquiteiros nas camas e redes. Vamos ver agora, através de uma pequena animação, o ciclo da doença de Chagas. O barbeiro pica uma pessoa infectada com um parasita e no seu intestino os parasitas começam a se reproduzir. O barbeiro deposita as fezes na pele da pessoa que se infecta com o tripanossoma quando coça. Os parasitas invadem primeiro as células da pele, e em seguida a circulação sanguínea da pessoa.
Eles vão passar um tempo assintomáticos e logo depois a doença começa a se manifestar e depois o ciclo pode iniciar-se novamente. A próxima protozoose é a malária. Os seus agentes etiológicos são os plasmódios. Podem ser Plasmodium sp, Malariae e Ovale, na forma branda, na forma mais leve da doença, o Plasmodium vivax, na forma intermediária da doença, e o Plasmodium falciparum, na forma mais grave. O contágio se dá através da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, que é conhecido como mosquito prego. A infecção ocorre na corrente sanguínea, nas hemácias e nos hepatócitos. Os sintomas são febres, com intervalos regulares, e lesões no fígado, dependendo da espécie. A maneira de se evitar é o uso de telas, mosqueteiros, repelentes e inseticidas. A próxima é a tricomaníase, que é uma doença sexualmente transmissível e os órgãos infectados são a genitália masculina e feminina. Os sintomas ocorrem principalmente nas mulheres, gerando um corrimento vaginal e ardor ao urinar. A maneira de se evitar é o uso de preservativos e o tratamento dos parceiros infectados. O último exemplo que trazemos para a nossa aula de hoje é a toxoplasmose. O contágio se dá pela ingestão de carne contaminada ou contato com fezes de gatos contaminados com os cistos. Também pode ser transmitida de mãe para filho. O sistema nervoso é o infectado e os sintomas são perturbações visuais. A maneira de se evitar é cozinhar bem os alimentos, evitar contato com os gatos e cães, principalmente durante a gravidez. Até aqui nós falamos sobre os protozoários. Agora vamos falar sobre as algas, que são os outros representantes do reino protista. As características gerais das algas. Elas são eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares e viver em colônias. As algas pluricelulares são chamadas de talófitas. Elas são autotróficas, fotossintetizantes, possuem clorofila, podem apresentar outros pigmentos que dará a cor característica de cada um. O habitat é aquático e terrestre úmido. A importância das algas. Elas são a base da cadeia alimentar aquática, são responsáveis pela maior quantidade de liberação de oxigênio nos ecossistemas aquáticos e são os maiores produtores de oxigênio do planeta. São utilizados também na alimentação, como por exemplo as algas verdes e algas pardas, que são utilizadas na produção do sushi. Tem um papel importante também na atenuação, que é a diminuição do aquecimento global. E na economia também são utilizados, por exemplo, no agar-agar, que é para cultivar colônias de bactérias para que possam ser observadas no microscópio. E também na carregenina, que é utilizada em corantes comestíveis também. Lembrando que o agar-agar também pode ser utilizado para produzir cápsulas de remédio. Vamos ver agora a classificação das algas, iniciando pelas algas unicelulares, iniciando pelo filo das euglenófitas. São representadas pelas euglenas, são de água doce e apresentam bastante cloroplastos, que deixam elas na coloração verde, como vocês podem observar nas imagens. São heterótrofas e autotróficas e se reproduzem por meio da divisão binária. O segundo filo são as dinófitas, são algas avermelhadas, também chamadas de dinoflageladas. A maioria é marinha e formam as zooxantelas, que são associações mutualísticas com corais, onde ambos se beneficiam nessa relação. Elas são responsáveis pela formação da maré vermelha, como vocês podem observar aí na imagem. Apesar de ser um fenômeno bonito, mas é um fenômeno que causa a produção de uma neurotoxina que pode matar diversos seres vivos presentes nesse ambiente. Lembrando que esse fenômeno é um grande indicador do grau de poluição do local. Um exemplo desse filo é a alga chamada de Noctiluca sp. Ela causa esse efeito mostrado aí na segunda imagem, que é a bioluminescência esverdeada, que é um fenômeno também muito bonito e muito admirado. O terceiro filo é o filo das crisófitas. São as principais produtoras dos ecossistemas aquáticos. São representadas pelas diatomáceas e são, em sua grande maioria, marinhas de águas frias.
Elas possuem uma frústula ou carapaça de sílica e são bastante utilizadas na indústria de construção. Por fim, as algas pluricelulares. Elas são classificadas em 3 filos: o filo das clorófitas, faófitas e rodófitas. As primeiras são conhecidas como algas verdes, o exemplo é a uva ou a alface do mar, como você pode observar na imagem. O segundo filo são das algas pardas e elas podem chegar até 60 metros de comprimento. E o terceiro filo são as algas avermelhadas ou rodofícias. Para encerrarmos, vamos ver a reprodução assexuada e sexuada das algas. A reprodução assexuada pode ser por meio da divisão binária, que é onde uma alga começa a se dividir e dá origem a 2 idênticas, e a reprodução através de zoosporos, que é quando algumas células das algas se diferenciam, ganham um flagelo, nadam até encontrar um local adequado e propício, ali elas se instalam e começam a crescer e se desenvolver. E a reprodução sexuada é chamada de conjugação. As algas elas se aproximam e algumas células se diferenciam em gametas masculino e feminino. Os gametas se fundem e formam uma célula. Essa célula encontra um bom local, um local adequado para que ela consiga crescer e se desenvolver. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou falar comigo através do WhatsApp. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.